CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Nove horas e 38 minutos em Mato Grosso do Sul. Estamos iniciando aqui na CBN uma série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A disputa está ganhando intensidade mesmo em tempos de pandemia e mobiliza professores, alunos e servidores da entidade. Aqui vamos procurar mostrar um panorama dessa disputa, ouvindo os candidatos e candidatas. Hoje, conosco, a professora Elizabeth Maria Azevedo Bilange e também a vice Luciene Machado Garcia. Bom dia e bem-vindas à CBN. Bom dia e muito obrigada por nos receber. Bom dia aos seus ouvintes também, que são muitos, né? Professora, a gente já inicia com uma pergunta direta. Qual a razão da sua candidatura? A razão da nossa candidatura é assim... Existem duas razões bastante fortes. Primeiro que, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, a impotência gera dever. E foi isso que nos chamou, essa impotência que gera dever. Mas o outro motivo bastante intenso é que nós conhecemos a universidade, temos uma história dentro da universidade, eu tenho história, vivência de gestão. Nós trabalhamos pela educação a vida inteira, acreditamos que a transformação de toda a sociedade se dá pela educação e acreditamos nisso. Então somos servidoras públicas, servir ao público, temos o dever moral de contribuir e também de mostrar que somos capazes de gerir uma universidade do tamanho que é a UFMS e transformá-la cada vez mais, né? E agora uma correção, o nome da vice é Lucilene Machado Garcia. Bom, e pode me chamar de Beth Bilange, que é como todo mundo me conhece. E vocês têm a primeira chapa feminina na história da UFMS. Eu queria que vocês contassem pra gente a importância disso e contar também como é que vocês decidiram isso também. Não é fácil, né, Ingrid, tomar uma decisão tão importante, sair da nossa zona de conforto, principalmente em um momento em que as pessoas... nós estamos vivendo crises de reputação. Então, isso é muito importante. O segundo ponto fundamental é que por que não mulheres, né? Por que não mulheres? Essa é uma dívida, é uma quebra de paradigmas e uma dívida da UFMS com a questão da representatividade. Nós somos 741 docentes e temos 786 docentes homens. Então, a representatividade é muito grande. Se olharmos a extensão, por exemplo, o número de mulheres que trabalham na extensão é de 62% e de homens, 28%. Na pesquisa, nós temos 280 mulheres com pesquisas em andamento dentro da universidade. Nós temos, de servidoras, uma diferença de mulheres e homens. Nós temos 50 mulheres a menos que homens. Isso é muito representativo dentro da sociedade, e dentro da UFMS. Então, é uma questão de representatividade, porque nós temos que ocupar esse espaço, né? Porque até não ocuparmos esse espaço, nós seremos minoria. Não é isso? Que é assim que se classifica, né? Minoria é o quê? Não é a sua classe, a sua etnia, a sua opção de gênero, não. A minoria é a sua representatividade. É por isso que nós precisamos ser e queremos ser reitoras da UFMS. Bom, e agora falando sobre as eleições,
sobre a questão da medida do governo, as eleições chegaram a estar ameaçadas por uma medida do governo federal que pretendia nomear os reitores temporários por causa da pandemia. Isso está resolvido? Ainda há um possível adiamento dessas eleições? Ingrid, no momento em que nós vivemos, a gente não sabe o que está resolvido e o que não está resolvido, né? Mas, por lei, é uma lei do Fernando Henrique Cardoso, de 94, que diz o seguinte: nós temos que apresentar uma lista tríplice. E é dessa lista que sai o reitor. Até agora, essa lei não caiu. Então, nós temos que fazer cumprir essa lei, que não, assim, as pessoas falam, é uma lei da ditadura. Não, é a lei do Fernando Henrique. A lista é tríplice, então nós temos que cumprir essa lista. E tudo que nós queremos como candidatas é exatamente entrar nessa lista. Por quê? Porque nós temos que mostrar a nossa presença como resistência. Nós temos que resistir. Por quê? Nós somos da área de humanas, mas temos toda a parte técnica conosco, de todas as áreas. Nós sabemos lidar com a interdisciplinaridade. E nós sabemos hoje, Ingrid, que, por exemplo, o Uruguai, por que deu certo a questão do controle da pandemia no Uruguai? Porque ele pegou um indivíduo, um pesquisador de cada área. Ele não pegou só o médico, só da área de saúde. Ele pegou um matemático, ele pegou um da área de humanas, da área de sociologia, de psicologia da comunicação. E foi essa equipe que conseguiu controlar. O Uruguai hoje é o país que tem menos, né, incidência do corona. Por quê? Porque são as áreas que se integram que fazem com que a gestão dê certo. E nós temos... E quando... vai fazer outra pergunta? Ingrid, não me deixa falar muito. E, professora, quando a gente fala da UFMS, quais são os pontos que, na visão de vocês duas, precisam melhorar na universidade? Ingrid, não é só na universidade, né? O mundo todo está caminhando para o olhar para o ser humano. E essa pandemia mostrou isso muito rapidamente, né? Então, nós temos alguns pontos que são fundamentais. Quais são? O ser humano, né? São as pessoas que interessam. Porque quando eu falo em universidade, eu estou falando em uma instituição, mas que não existe sem pessoas. Se todo mundo sai da universidade hoje, aquilo lá vira um deserto. Então, a UFMS são as pessoas. E é esse olhar para as pessoas, essa empatia, o acolhimento, a necessidade de atender a solidariedade, atender os alunos, os professores, atender mentalmente as doenças desses seres humanos que estão tão isolados e ao mesmo tempo tão próximos da gente, que faz com que a gente realmente se volte para as pessoas. Todos os paradigmas mudaram. Nós temos necessariamente que olhar para a pessoa no seu lado de suas necessidades, de seus encantos, né? Das suas percepções de mundo e principalmente do seu estar no mundo, despertando para a sua consciência. E quais são as propostas de vocês para melhorar exatamente esses pontos que a senhora apontou? Olha, nós temos uma proposta que não é uma proposta... É uma proposta completamente diferente de todas as outras pessoas, de todos os outros candidatos. Por quê? Porque nós estamos nos baseando no manifesto que viraram propostas mundial, que é justamente a democratização, desmercantilização do ser humano, do trabalhador, e voltar para o quê? Para o meio ambiente. Quando você fala em mercado, quando você fala em trabalhador, que é o que sai o nosso estudante, ele sai o trabalhador, né?
E quando você fala em meio ambiente, o trabalhador e o meio ambiente sempre vai perder. Então, a nossa trajetória é o contrário. Nós não temos que preparar o ser humano para o mercado. O mercado tem que se preparar para receber os nossos egressos. Por quê? Porque senão nós vamos continuar criando um excesso de mão de obra ociosa, desesperançada, desiludida. Todo mundo está criando conselhos, né? Busca, eu acho, você que estudou a Segunda Guerra, o pós-Segunda Guerra, Ingrid, ele cria conselhos de trabalho, porque são esses conselhos de trabalho que vão receber os nossos egressos. Então, a gente tem que ter uma formação de qualidade dentro da universidade. Nós temos que proporcionar essa formação de qualidade. Nós temos que inovar para as pessoas, trabalhar com as questões culturais, porque isso resgata o ser humano, que são os pilares da nossa gestão. Trabalhar para as pessoas, nós estaremos voltadas para as pessoas, voltadas para a cultura, porque a cultura é o que há de mais próprio do ser humano. Estamos voltados para a inovação, também para resgatar todas essas, e para oferecer condições para o ser humano. Temos mais 2 pilares, que é o administrativo, que a universidade hoje, bem gerida, ela está apta, sabe, para trabalhar com seus orçamentos de uma forma extremamente correta, ética, sem nenhum desvio, sem corrupção, né? E, principalmente, a questão social. Promover justiça social para que a gente transforme realmente as relações e diminua as desigualdades. Então, nós temos uma visão muito humanizada, mas isso não significa não interdisciplinar, não ligadas todas as funções. Nós temos técnicos excelentes, né? Nós temos professores excelentes, alunos excelentes, a pós-graduação, a pesquisa, né? Nós temos uma pesquisa muito grande dentro da universidade. Então, nós não podemos em nenhum momento deixar o tripé pesquisa, ensino e extensão se tornar bambo, senão ele cai, é um tripé. Nós temos que manter essa unidade, né? Essa unidade em 3, né? E diminuir, né? Então, eu não sei se você tem mais. Eu gostaria de saber em relação como que vão ser realizadas as eleições esse ano, se vai ser presencial, com biossegurança ou se vai ser digital. Não, toda a universidade está sendo preparada para eleição digital. Uhum. Cada eleitor, e isso é muito importante, porque os alunos às vezes não participam justamente porque meu voto não tem valor, eu não vou me deslocar para votar. Você não precisa se deslocar mais, você vai votar da sua casa. E o voto é importante porque nos torna cidadãos, né? Voto é importantíssimo. Quando você não dá importância ao seu voto, acontece o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Professora, eu gostaria de finalizar deixando um espaço para a senhora deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, falando sobre a sua candidatura. Primeiro eu quero agradecer, né? E quero chamar todos as pessoas da comunidade acadêmica para votar, porque nós temos com peso e nós sabemos as transformações que o peso dessa comunidade pode provocar. Então, nós somos Chapa 1, né, voltados para a cultura, para a ciência e para a consciência. Eu conversei agora com a candidata da Chapa 1, a professora Elizabeth Maria Azevedo Bilange, e também aqui nos estúdios da CBN Campo Grande, a vice Lucilene Machado Garcia. Muito obrigada pela presença de vocês e pela disponibilidade.
Agora, Muito obrigada a você, Ingrid. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agora 9 horas e 52 minutos, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.